E assim, falando, você falou em simplicidade dos educadores financeiros, trazendo as finanças de uma maneira simples. Você indicaria um método simples para a pessoa que está começando? A gente já falou, não ter dívidas, e aí dali para frente, como é que seria? O pessoal fala aí, paga-se, você tem que se pagar primeiro, né? Então, isso seria o quê? Eu, antes de qualquer gasto, eu separo o valor que eu vou investir e não mexo mais e conto com o que sobrar. Seria isso. Se você deixar para investir quando sobra, é pouco provável que você vai investir, né? Geralmente Então, não sobra. primeiro tenho dívida, monte uma estratégia para pagar suas dívidas. E aí você só consegue montar uma estratégia para pagar suas dívidas, seja financiamento habitacional, financiamento do carro, cheque especial, empréstimo, qualquer coisa que esteja desalinhada nesse contexto, se você tiver um planejamento financeiro básico. E o que é o planejamento financeiro básico? É quanto que entra de receita, quais são os meus custos e qual que é o meu resultado no mês. Porque nós somos uma empresa, né? As nossas finanças é igual às finanças de uma empresa. Sim. Então, no final do mês, a empresa teve um resultado. Se ele foi positivo, ele gerou lucro. Se ele foi negativo, ele gerou prejuízo. As nossas finanças, a mesma coisa. Cara, fechei o mês negativo, prejuízo, né? Dívida. Eu não sou uma pessoa que acompanha muito futebol, né? Mas o pouco que eu acompanho, até hoje eu nunca vi nenhum time ganhar o Campeonato Brasileiro perdendo todos os jogos, né? Empatando alguns, até que sim, mas ganhando a maioria. Sim, sim, sim. Então é isso montou. Tem um mapeamento das dívidas. A gente chama, nos trabalhos que a gente faz com os casais que a gente orienta, a gente tem uma planilha que a gente chama de inventário de dívidas, que é quais são as dívidas que a família tem, qual é o valor que aquela dívida foi constituída, o valor se ela for pago no final, e se ela for pago naquele momento em que a gente está fazendo o trabalho, o quanto que ela vai custar. Porque se você tem um empréstimo lá no banco para pagar de 48 prestações, que você pagou 12, tem um saldo de 36, você contratou um valor no banco, você vai pagar muito a mais do que aquilo no final, mas se você pagar naquele momento, os juros são amortizados. Sim. Né? Então, fez esse inventário de dívida, você vai precisar montar uma estratégia para quitar. Quer ser mais agressivo em algumas coisas, criar algumas restrições em outras para poder gerar receita. Apertar o cinto, né? Apertar o cinto, eventualmente usar alguma habilidade que você tem para fazer alguma renda extra, né? Mas você só vai conseguir ter essa visão ou enxergar isso de uma forma adequada se você tiver um planejamento financeiro do mês a mês. O quanto entra, para onde que vai o meu dinheiro e o quanto que está sobrando todos os meses. E aí, em cima disso, você consegue tomar decisões. Ou seja, ter um orçamento é ter fundamental. um orçamento, né? Fazer um planejamento e ir acompanhando aquilo todos os meses. Lá em casa, a gente acompanha toda semana. E você usa o quê? Uma planilha? A gente usa uma planilha em Excel que tem um planejamento do ano. A gente sempre faz o planejamento o ano corrente mais um. Então, a gente tem a visão do nosso orçamento. Agora nós estamos em 2022, nós temos a visão do nosso orçamento até dezembro de 2023. Né? Então, em condição normal de temperatura e pressão, se nada der errado, a gente sabe mais ou menos como que as coisas vão chegar até lá. E aí, no mês a mês, a gente vai acompanhando aquilo que a gente orçou e aquilo que a gente realizou, mas não adianta você fechar o seu orçamento na primeira semana do mês seguinte. Sim. Porque ninguém muda a rota olhando no retrovisor, você muda a rota olhando para frente. Legal. Então, a gente faz o orçamento para cada classe de despesa e aí toda segunda-feira a gente tem o hábito de fazer a atualização das nossas finanças do mês até aquela semana. Toda segunda-feira. Toda segunda-feira. Segunda-feira é o dia D lá em casa. Que legal. Então, nos últimos anos, a Gi ficou mais com essa atribuição, Missão. porque como eu acabei me envolvendo um pouco mais com os projetos da igreja e com outros projetos que estão demandando um pouco mais de tempo, a gente conversou e ela falou, não, deixa que eu faço. Então, toda segunda-feira ela pega os nossos cartões, extratos bancários e atualiza. E aí ela já me dá um norte para a gente. Por exemplo, agora nós estamos no meio de fevereiro. Então, ela já me dá um norte e já diz assim, ó, nós estamos na metade do mês, nós temos tanto para gastar de mercado
e nós já gastamos tanto, então nós temos que controlar até o final do mês para não sair. O mesmo para combustível, para verba de restaurante, de lazer, essas coisas. Isso é muito importante, né? E a gente vê que... A gente não vê o pessoal fazendo isso por aí, né? O problema não está no recurso que a gente tem na mão. O problema está Na aplicação desses como recursos. a gente está gerindo esse recurso. Aí eu falei para ela, cara, eu gosto muito de Excel, né? Trabalho há 20 anos com Excel. Falei, deixa que eu vou criar uma planilha para nós aqui. Aí criei uma planilha rapidinho, e aí a gente começou a aprimorar aquilo, e aí a gente ia casar no ano seguinte, mas a gente precisaria saber se a gente poderia, quantas pessoas a gente ia convidar para o casamento, quanto que a festa de casamento ia custar. Começou a fazer conta. Então, um Excel simples, assim, de quanto que vai entrar, quanto que vai sair, ou quais eram as contas do mês e um checklist para baixar essas contas, era pouco. E aí a gente começou a buscar algumas coisas, aí comecei a ver planilhas na internet, aí a gente começou a criar uma planilha com a nossa cara, e aí a gente criou um método de planejamento financeiro básico ali, de fazer o orçamento por categoria. Ah, né? Você inventou um particular. Isso. Tá? Peguei, olhei para o que tinha na internet e a gente adequou a nossa realidade. E isso é uma dica que eu deixo para quem está ouvindo a gente aqui. Cara, a planilha não faz milagre. Eu conheço muita gente que tem planilha e fala o seguinte, essas planilhas financeiras não dão certo porque eu tenho uma planilha e a planilha não funciona. E você faz 2 perguntas básicas. Quantas vezes você atualiza a sua planilha? Não, umas 2, 3 vezes por ano. Cara, é jogo perdido. Né? Exato. Então, aí... E é essa planilha que você usa para ensinar os teus alunos e você disponibilizo, né? E a gente... Isso é uma dica que eu deixo. Busque métodos que existem no mercado, mas tragam ele para a sua realidade.